todos e muito bem-vindos ao meu Videojogo em Força, o podcast especialmente preparado para quem gosta de jogar e ouvir um podcast de vez em quando. Bem, então, se estão desse lado, não é? Portanto, quer seja no Spotify, no YouTube ou outra plataforma qualquer, já sabem como é que isto funciona, não é? Portanto, sigam o podcast, deixem uma avaliação se fizer sentido para vocês, partilhem, no fundo, este episódio com aquele amigo que diz que todos os jogos hoje ainda são iguais, mas depois acaba sempre por passar a jogar os mesmos jogos desde 1998. Hoje regressamos ao Clash of the Titans, já vamos no nosso 8º episódio. Desta vez vamos falar de um género que para muitos de nós foi o verdadeiro ponto de entrada no mundo dos videojogos, não é? Isto antes dos mundos abertos, como já falámos, antes das narrativas complexas, antes dos sistemas profundos e as mecânicas mais elaboradas, havia algo muito mais simples, não é? Que era basicamente só as mecânicas de saltar, correr, evitar obstáculos e lá está, e chegar ao fim do nível. Portanto, hoje vamos falar dos jogos de plataformas. É um género que pode parecer simples à primeira vista, mas que ao longo dos anos, né, se tem revelado um dos os mais criativos, os mais versáteis, ou eu diria mesmo um dos mais importantes da história dos videojogos, não é? Portanto, que serviu de base para muitos outros géneros. E para esta batalha escolhemos 3 séries que representam 3 formas muito distintas de abordar este mesmo conceito. Nós, claro, já sabemos que a Nintendo é a senhora e rei neste género, mas eu também queria mostrar aqui um bocadinho os conceitos criados por outras empresas, portanto só escolhi um jogo da Nintendo. Nesse âmbito, escolhi o Super Mario, claro. Acho que quando se fala em videojogos, é logo aquela imagem que nos aparece à cabeça, não é? É aquele ícone representando, sei lá, uma criatividade quase infinita do lado da Nintendo com as suas reformulações, não é? Do outro lado, vou falar da Sega, okay? Da velocidade e da atitude do Sonic. Acho que também é uma imagem de marca para quem gosta de videojogos. E por fim, a identidade artística e a fluidez do Rayman, ok? Portanto, já é um conceito mais à parte, e a pergunta que vamos tentar responder hoje é simples. Mais uma vez, é similar a outras que já fizemos antes. Portanto, é o que é que define um género, é o que é que define um jogo de plataformas. É o design dos níveis, é a sensação de controle da personagem, a criatividade, ou a forma como tudo isso se junta numa experiência assim mais memorável, né? para nós. Posto isto, fazendo uma pequena introdução se calhar ao género, não é? Digamos que os jogos de plataformas são provavelmente um dos géneros mais puros dos videojogos. No seu núcleo tudo se resume ao movimento em si, não é? Como a personagem se desloca, como salta, como responde aos inputs do jogador, e isto no fundo até pode parecer básico, mas na prática é incrivelmente difícil de fazer bem, porque todos nós já jogámos plataformas e todos nós facilmente conseguimos reconhecer quando não existe uma correspondência fidedigna entre os nossos inputs e aquilo que pretendemos fazer e o que está a acontecer no ecrã, porque no fundo não há muito espaço para esconder falhas. Se o controle não for preciso, o jogador sente imediatamente isso, não é? E também, claro, se o design do nível não for bem pensado, a experiência quebra-se, não é? Portanto, existe ali um corte da fluidez e mesmo também se não houver um ritmo equilibrado do jogo, notamos isso, não é? É no fundo um género onde diversos elementos que o caracterizam aparecem de uma forma muito mais crua ao jogador e muito mais perceptível. Lá está, digamos que é um género onde cada detalhe conta, não é? Talvez por isso os melhores exemplos conseguem manter-se relevantes durante épocas, porque quando fazem algo bem, não é? Isso consegue percorrer décadas, conseguem-se implementar facilmente, não é? Por exemplo, o Super Mario, eu diria que basicamente é um camaleão da Nintendo, não é? Porque não só plataformas, mas outros géneros de jogos, mas retornando às plataformas, dentro desse próprio género também ele se tem reinventado, não é? Portanto, mais que uma série, o Mario é quase o sinónimo do próprio género, não é? Mas o mais importante não é apenas o pacto inicial que a série teve, embora seja enorme, é também a capacidade
de reinvenção ao longo dos anos, não é? Portanto, ao conseguir se adaptar a diferentes gerações, a diferentes tecnologias, a diferentes expectativas, diferentes pessoas que o pegam nele, não é? Diferentes, isso, lá está, sem nunca perder a sua essência. E essa essência está muito ligada a uma coisa, que é a criatividade no design do jogo em si. Os jogos do Mario raramente se limitam a repetir a forma. Cada título novo traz ideias novas, há novas mecânicas, novas formas de explorar o espaço, novas formas de, no fundo, de surpreender o jogador. E isso cria uma sensação constante de descoberta. Claro que não existe aqui uma reformulação completa, existe mais um crescimento, uma refinação de algumas ideias anteriores, introduzir ideias novas. Mas lá está, mesmo depois de dezenas de horas dentro do jogo, é sempre possível descobrir algo novo para experimentar, não é? Algo que nos faz sorrir e pensar, ok, isto é diferente, isto está realmente aqui algo que vou-me fazer recordar disto. Mas há outro elemento fundamental em Mario que muitas vezes passa despercebido, que é a sensação de controle. Quando jogamos um jogo do Mario, sentimos que a personagem consegue responder exatamente como esperamos. E isso é uma das coisas mais difíceis num jogo de plataforma. Por exemplo, cada salto ou cada movimento ou cada correção no ar, tudo parece bastante natural. E isso não acontece por acaso, é o resultado de anos de refinamento por parte da Nintendo. Pequenas melhorias, pequenos ajustes que no fundo acumulados, conseguem criar uma expectativa extremamente polida. E essa precisão permite ao jogo ser criativo sem se tornar frustrante. E todos nós sabemos o quão frustrante pode ser quando a personagem que nós estamos a tentar controlar não faz aquilo que nós pretendemos, e especialmente para os mais pequenos também, que têm dificuldades, não é? em controlar personagens que ainda estão a iniciar no mundo dos videojogos. E este facilitismo, esta facilidade com que eles conseguem controlar a personagem ajuda bastante. E lá está, porque também quando o desafio aumenta, já para pessoas mais experientes, não é? O jogador também sente que tem sempre as ferramentas necessárias para ultrapassar o desafio imposto. E lá está. Então começo a pensar, ok, então o Mario tem aqui um peso enorme, não é? Mas quer dizer, o Sonic também tem a sua identidade, não é? E qual é que é a identidade do Sonic? É velocidade, não é? O conceito de plataformas do Sonic é algo bastante diferente do Mario, porque não é apenas a velocidade no sentido literal, ok? É a velocidade em toda a identidade da série dos jogos também, em que onde abrange não só por exemplo a atitude da personagem, como a forma de estar, não é? Desde o início o Sonic apresentou-se como uma alternativa. Portanto, ele é mais rápido, é mais edgy, é que tem aquele aspecto mais, digamos, mais cool, não é? E isso refletiu-se diretamente na jogabilidade dos jogos. Os níveis são desenhados, portanto, para manter o jogador sempre em movimento, não é? As rampas, os loops, aqueles caminhos alternativos onde podemos ir, tudo contribui para criar uma sensação de fluxo contínuo. E quando tudo funciona, o Sonic é quase que hipnótico, né? A gente estamos ali e só vemos as coisas acontecer e há aqui uma sensação, um rush de adrenalina, não é? E lá está, o jogador consegue entrar no ritmo, não é? Está num estado de flow, não é? Onde as decisões acontecem quase instintivamente, e isso cria, portanto, experiências, não é? Únicas para nós. Mas quer dizer, se até agora olharmos para dois extremos muito bem definidos do género, por um lado temos a criatividade e o controle refinado do Mario, e por outro lado a velocidade e o fluxo constante do Sonic, não é? Há ainda uma terceira abordagem que, apesar de por vezes ser menos falada nessas discussões, trouxe uma identidade muito própria ao género dos platformers, e essa abordagem vem do Rayman, ok? Eu aqui tive um bocado indeciso entre pôr o Rayman ou Donkey Kong, mas lá está, como eu disse, eu não queria estar a repetir o mesmo designer para vários jogos, queria variar um bocadinho, mas efetivamente o Donkey Kong também segue muito este conceito do Rayman, ok? Mas falando de volta para o Rayman é no fundo é um caso curioso, porque nunca tentou competir diretamente com o Mario,
ou com o Sonic, nos seus próprios termos. Em vez disso, ele encontrou o seu espaço ao apostar numa combinação muito particular de fluidez, de entidade artística e de uma certa leveza na forma como, no fundo, apresenta o desafio ao jogador. E essa escolha acabou por dar origem a alguns platformers mais visualmente distintos e mecanicamente elegantes de sempre. Quando nós pensamos no Rayman, especialmente na fase mais moderna da série, como o Origins ou Legends, aquilo que imediatamente salta à vista não é apenas o design dos níveis ou a jogabilidade, não é? Como acontece com o Mario, mas sim a forma como tudo parece fazer parte de um mesmo ritmo. Há ali uma sensação quase musical, e vocês sabem que há níveis musicais no Rayman, onde o nosso ritmo de carregar nas teclas acompanha a música. Lá está, é uma sensação musical na forma como o jogo se desenrola, não é? Como se cada salto, cada inimigo ou cada obstáculo estivessem ali coreografados para criar uma experiência mais contínua e sem grandes quebras. E isso tem um impacto mais direto na forma como nós jogamos, ao contrário dos outros jogos de plataformas, onde podemos parar, observar, planear cada movimento com calma. O Rayman muitas vezes incentiva um jogo mais fluido, mais instintivo, onde o jogador se deixa levar pelo ritmo do nível. E não é tanto uma questão de precisão absoluta, como acontece frequentemente no Mario, nem de se manter àquela velocidade constante como no Sonic, recorrendo imensas vezes aos instintos para passar o nível, como acontece no Sonic. Eu diria que é assim uma forma de encontrar um equilíbrio entre os dois, onde o movimento se torna quase natural, quase automático, mas nunca perder o controle. E pronto, lá estamos. Temos aqui 3 séries que representam um grande espectro dentro do género, não é? E outro elemento que também distingue o Rayman é a sua identidade visual, enquanto o Mario aposta numa estética consistente e familiar, e o Sonic numa identidade mais marcada pela atitude e pelo dinamismo, não é? Como já falámos. O Rayman segue um caminho mais artístico, quase que ilustrativo, não é? Os cenários são mais vibrantes, mais cheios de cor, com um nível de detalhe que muitas vezes transforma cada nível, como com um quadro animado, ou como com um desenho animado. E isso não é apenas um detalhe estético, acaba por influenciar também diretamente na experiência do jogador, tornando cada momento mais memorável, não é? Mais distinto. Mas talvez o mais interessante no Rayman, eu diria talvez que seja a forma como consegue equilibrar a acessibilidade e o desafio em si. Porque à primeira vista os jogos podem parecer simples, não é? Como eu já mencionei, até leves, mas rapidamente se percebe que existe ali uma profundidade mais significativa, especialmente para quem normalmente tenta completar todos os níveis a 100%. Há ali um cuidado muito grande no design dos desafios, que vão portanto, um cuidado que vai aumentando de forma mais gradual, não é? Permitindo que o jogador evolua naturalmente sem sentir que está a ser castigado de uma forma injusta, não é? E pronto, lá está. Neste ponto do episódio acho que já é possível perceber que estamos perante 3 filosofias bastante distintas, não é? Dentro do mesmo género, e isso torna uma comparação particularmente rica. Não estamos apenas a discutir qual é que é o melhor jogo ou a melhor série, mas sim qual destas abordagens melhor representa aquilo que o género pode ser. Portanto, rapidamente retornando, não é? Só para fazer um pequeno resumo, no caso do Mario, aquilo que mais sobressai é a consistência e a capacidade de inovação controlada, não é? A série nunca perde bem a sua identidade, mas também nunca se limita a repetir o passado. Cada jogo introduz sempre ideias que, apesar de parecerem simples, acabam por ter um impacto enorme, não é? Na forma como jogamos. E essa capacidade de surpreender sem quebrar o ritmo no fundo, é algo extremamente difícil de alcançar. Já o Sonic, eu diria que aposto numa experiência muito mais centrada na sensação do movimento, não é? No instinto, quando o Sonic funciona bem. Eu diria que há poucos jogos que conseguem replicar bem aquela sensação de velocidade combinada com fluidez. Lá está, por isso mesmo é que tem o sucesso que tem, não é? No entanto, essa mesma aposta traz também grandes desafios, que nem sempre é fácil manter o controle a altas velocidades. Isso, por vezes, cria uma tensão entre aquilo que o jogo quer
e que façamos, não é? E aquilo que realmente conseguimos fazer com precisão. E o Sonic tem muito esse problema, porque há muitos jogos do Sonic que, quando as mecânicas não trabalham a favor da fluidez e da velocidade, o jogo sai mal. E todos nós sabemos isso, não é? E por sua vez, o Rayman ocupa um espaço ali intermédio, mas não no sentido tradicional de compromisso. Em vez de tentar equilibrar diretamente os extremos, ele cria uma identidade mais própria, onde o ritmo, a estética, a fluidez se tornam os elementos mais centrais. Isso faz com que, lá está, a experiência seja diferente quando pensamos no Rayman em relação aos outros, quase mais sensorial, não é? Mais ligado à forma como o jogo se sente do que apenas a forma como ele está a ser jogado. Mas para, no fundo, decidirmos qual das melhores séries seria a vencedora deste Clash of the Titans, eu também procurei olhar um pouco para a evolução do género. E se olharmos para a história do género, percebemos que os jogos de plataformas passaram por várias fases, desde a simplicidade dos primeiros jogos até experiências cada vez mais elaboradas, não é? Portanto, durante muito tempo estes foram um género dominante, especialmente nas consolas, e ajudaram a definir aquilo que hoje consideramos como a linguagem básica dos videojogos. Com o tempo, os géneros os outros géneros ganharam destaque, certamente, não é? Mas as plataformas nunca desapareceram completamente. Pelo contrário, eles foram-se adaptando, reinventando, encontrando novas formas de se manterem relevantes. E estas 3 séries são um bom exemplo disso, porque o Mario continuou a evoluir, explorando novas dimensões e novas ideias. O Sonic passou por várias fases, é verdade, tentando reencontrar a sua identidade em diferentes momentos, apostando, algumas apostas correndo melhor que outras, não é? Já o Rayman reinventou-se especialmente na sua fase mais moderna, apostando numa abordagem mais artística e mais refinada. E esta capacidade de adaptação destas 3 séries demonstra que, apesar de parecer ser um género simples, os jogos de plataformas continuam a ter um espaço para inovação, não é? E à medida que eu começo a chegar ao final desta análise, eu comecei-me a perceber que torna-se cada vez mais claro que a decisão não vai ser fácil. Porquê? Porque cada uma das séries oferece algo bastante único que facilmente não é replicável pelas outras. O que levanta uma questão interessante, que é: o que é que pesa mais na experiência de um platformer? Não é? Será a precisão quase perfeita, a sensação de velocidade, a sua criatividade? A resposta, como quase sempre, neste caso não é absoluta. É precisamente isso que estamos a tentar explorar nesta parte do episódio do Clash of the Titans. No fundo, para conseguirmos decidir qual delas é que será, qual das séries será a vencedora, né? E à medida que chegamos à reta final, né, deste episódio, começa a tornar-se evidente que isto não é apenas uma comparação entre séries, mas sim uma reflexão sobre aquilo que nós enquanto jogadores, né, realmente valorizamos quando pegamos num comando lá está, e arrancamos um jogo de plataformas, porque no fundo o género pode parecer simples, mas aquilo que o jogador retira dele pode ser profundamente diferente. Quero isto dizer, por exemplo, se olharmos novamente para o Super Mario, percebemos que a sua força não está apenas no facto de ser um dos pilares históricos dos videojogos, mas sim na consistência com que conseguiu manter um nível de qualidade ao longo de décadas, e uma qualidade sempre elevada. Vocês pensam num jogo do Super Mario e estamos sempre a pensar em jogos com notas médias acima de 90, não é? Há ali uma confiança quase automática quando pegamos um jogo do Super Mario. Nós sabemos que temos ali uma experiência de qualidade, sabemos que vamos encontrar níveis cuidadosamente desenhados, mecânicas bem introduzidas, uma progressão que no fundo respeita o ritmo do jogador. Mas mais que isso,
é também a sensação de constante surpresa, porque quem não o joga critica que é sempre a mesma coisa, mas quem o joga consegue avaliar e perceber o quanto ficamos surpreendidos ao jogá-lo cada vez que pegamos num jogo ou dentro do mesmo jogo o avançamos, não é? E passamos os vários níveis, há sempre coisas novas, e lá está, mesmo quando pensamos que vimos tudo o que a série tem para oferecer, surge uma ideia nova, não é? Uma nova mecânica, uma nova forma de reinterpretar algo antigo, e esta capacidade de inovar dentro de uma estrutura aparentemente simples que caracteriza o género dos jogos de plataformas, que é o maior trunfo da série, não é? O Mario não tenta ser mais de um jogo de plataformas, mas dentro desse espaço ele faz praticamente tudo ao mais alto nível. Por outro lado, quando começa a pensar no Sonic, entramos num território um pouco mais irregular, essa é a verdade. Também mais ousado, certo? Ok? Porquê? Porque o Sonic sempre teve uma identidade muito forte, muito marcada pelo conceito da velocidade e da atitude, não é? E isso fez com que a SEGA tivesse que experimentar algumas alternativas ou algumas mecânicas diferenciadas que nem sempre funcionaram bem. E o que significa também que esta mesma identidade acabou por ser, em alguns momentos, uma limitação. A aposta constante cria experiências únicas, não é? Quando está tudo perfeitamente alinhado. Quando, por exemplo, quando o design dos níveis acompanha o ritmo do jogador e quando o controle consegue responder de uma forma previsível, não é? Nesses momentos o Sonic oferece algo que muitos poucos jogos conseguem replicar, que é aquela sensação de fluxo contínuo, de movimento contínuo, não é? Quase sem fricção, onde o jogador se sente verdadeiramente em sintonia com o jogo. Mas a verdade é que essa abordagem nem sempre funciona. Há momentos em que a velocidade entra em conflito com a precisão, em que o jogador sente que não tem tempo suficiente para reagir ou planear, e isso pode quebrar um bocado a experiência. E ao longo dos anos, a série teve, lá está, dificuldade em encontrar um equilíbrio consistente entre os dois elementos, o que também acabou por afetar a sua evolução, não é? Já no Rayman, surge como uma espécie de alternativa mais silenciosa, mas não menos relevante, não é? Não tem o peso histórico do Mario, nem de perto, nem o impacto cultural do Sonic, novamente, nem de perto. Mas conseguiu construir uma identidade muito própria, baseada numa combinação de fluidez, criatividade, principalmente criatividade, e uma forma forte, não é? Da sua componente artística. O Rayman não tenta competir diretamente com estes dois, em vez disso ele tenta criar um pequeno hub, não é? Uma pequena experiência que se sente quase orgânica, quando o movimento, o som e o design visual trabalham os três em conjunto para criar algo mais coeso. E no fundo há uma certa, digamos, refinamento, uma certa elegância na forma como os níveis são construídos, uma sensação de que tudo está no sítio certo, no momento certo, e isso torna a experiência bastante agradável. Novamente, imagina também o Donkey Kong, também ele segue muito estes âmbitos, não é? Há ali uma sensação que as coisas estão a correr bem, estão a correr como deviam estar, nós estamos a cumprir com o que está pretendido, há ali uma fluidez que o jogo está-nos a conseguir levar e nós estamos a apreciar isso. Pronto, é uma experiência agradável, quase relaxante em certos momentos, mas sem nunca realmente deixar de oferecer desafio para quem o procura, não é? É uma série que talvez não seja tão dominante, mas que representa muito bem aquilo que os jogos de plataformas podem ser quando se afastam das convenções mais tradicionais. E lá está, e eis que chegamos ao momento inevitável, não é? Escolher qual das séries é a melhor. Depois de analisar estas três abordagens e de pensar no impacto, na consistência, na inovação e na experiência global, temos que, no fundo, escolher um vencedor. E esta é daquelas sessões em que não existe uma resposta completamente objetiva, novamente, porque não depende daquilo que porque no fundo depende daquilo que nós mais valorizamos enquanto jogadores, não é? Se valorizamos aquela inovação constante, ou a qualidade do design dos níveis, ou a consistência do controle da personagem, não é? O Super Mario surge como um candidato praticamente incontornável. Se já apreciamos mais
um jogo com uma identidade mais forte, com momentos mais marcantes, mais únicos. O Sonic também tem uns argumentos muito válidos e falando depois no Rayman, aquela abordagem mais artística também é um ponto muito forte a favor dele. Mas pronto, neste Clash of the Titans precisamos de olhar para um conjunto da obra e perceber destas séries qual é que melhor representa o género na sua forma mais completa, não é? Qual é que consegue abranger numa forma mais ampla, numa forma mais sólida, as diversas componentes que caracterizam o género. E nesse sentido, a escolha acaba por sempre recair pelo Super Mario. É a razão. E a razão, no fundo, é relativamente simples, embora não seja necessariamente curta de explicar. Vamos lá, então. O Mario não é apenas consistente, ele é inovador, sem ser disruptivo na forma de uma forma gratuita, né? É acessível, como acontece com o Sonic, é acessível sem ser superficial, ele é desafiante sem ser frustrante e consegue, ao longo de décadas, manter-se relevante através de adaptações a novas tecnologias, a novos públicos, sem no fundo nunca perder aquilo que o define, não é? Mas mais que isso, quer dizer, o Mario, todos nós sabemos que conseguiu algo que poucas séries conseguem, que é tornar-se a referência não só dentro do género, mas sim toda a indústria. Nós, quando falamos de videojogos, a primeira imagem que nos vem à cabeça, Super Mario, não é? E tal, o Master Chief, e tal, o Kratos, o God of War e não sei o quê. Instintivamente, Super Mario. Porquê? Porque muitos dos princípios que hoje consideramos básicos no design dos videojogos nasceram e foram refinados ou até estabelecidos por jogos desta série. E isto não diminui o valor do Sonic ou do Rayman, não é? Que continuam a ser peças fundamentais na história do género de plataformas. Mas quando olhamos para a consistência, para a inovação e para o impacto global, o Super Mario acaba por se destacar, não é? E pronto, estamos quase a chegar aos 28 minutos, mais ou menos. Com isto estamos então a chegar mais ao final deste episódio do meu Videojogo em Força, do Clash of the Titans, esta rubrica que colocamos aqui 3 das melhores séries de cada género e tentamos descobrir o que é que o melhor o define e o que é que podemos discutir aqui sobre isso, não é? Se chegaram aqui então já sabem o que é que isto significa, portanto provavelmente este episódio acompanhou-vos numa viagem, num treino ou simplesmente num momento de descanso, portanto são episódios curtos para a malta só relaxar um bocadinho. Já sabem, se gostaram, não se esqueçam de seguir o podcast na plataforma onde estão a ouvir, ok? Deixar uma avaliação, claro, partilhar com outros jogadores, ok? Que também gostam destas discussões. Não deixem de comentar, porque primeiro gostaria de ouvir a vossa opinião. Segundo, este formato do Clash of the Titans baseia-se muito nisso, que era pôr a malta aqui a falar, não é? A discutir. E digam-me se concordam com estas coisas, se acham que o Super Mario é o verdadeiro rei dos jogos de plataformas, ou se preferem ver o Sonic ou o Rayman a levar este título. Sejam coerentes, sejam realistas. Deixem nos comentários as vossas motivações, porque estas conversas são metade da diversão, né? Desta temporada. No próximo episódio, vamos lá ver, vamos voltar a mudar de género, de ritmo e de abordagem, mas vamos manter sempre a mesma ideia, ok? Vamos colocar gigantes à frente, uns dos outros, e titãs, não é? Clash of the Titans, vamos pôr titãs à frente uns dos outros, e vamos ver o que é que esse género em particular o torna tão diferente. Por agora, obrigado por estarem desse lado, já sabem o que é a despedida do costume, joguem muito e tchau!